Beleza, galera? Começando mais uma aula de programação orientada a objetos. Na videoaula de hoje estaremos falando sobre membros estáticos. O que vem a ser um membro estático nesse contexto de programação orientada a objetos. Beleza? Videoaula passada nós fizemos a sobreposição do método toString. Está aqui em cima o link para você conferir, tá? Então, você pode estar se perguntando sobre a seguinte situação. Beleza, a gente trabalha com programação orientada a objetos. Isso significa que toda vez que eu precisar utilizar um método ou um atributo de uma classe, eu tenho que instanciar esse objeto, né? Nesse caso aqui, nessa classe aluno, toda vez que eu precisar utilizar um método da classe aluno ou um atributo, eu tenho que instanciar x ou tenho que instanciar y para poder fazer acesso aos atributos e métodos, né? Como a gente está vendo aqui, ó, tá? Antes de mais nada, galera, os membros de uma classe nada mais é do que os atributos e os métodos daquela classe. E aí você pode estar com essa pergunta. Então, eu tenho que instanciar? Tá? Então, a resposta que eu tenho para vocês é que não. Nem sempre eu preciso instanciar um objeto de uma classe para fazer a utilização de um determinado método, por exemplo. É para isso que nós criamos métodos estáticos. Tá? São métodos que não precisam de um objeto para você utilizar. Tá? Em qual momento a gente faz isso? Principalmente quando eu quero criar uma classe que vai ser uma referência para mim para utilizar um método, para realizar operações específicas, onde eu não preciso trabalhar com dados, onde eu não preciso armazenar os objetos, né, dentro daquela classe, eu não preciso utilizar muitos atributos, eu utilizo mais aquela classe para realizar alguma operação em determinados contextos do meu programa. Tá? Para que não fique muito vago, a gente vai trazer um exemplo bem prático para vocês. Os membros da classe. Então, a gente pode estar fazendo essa definição de membros estáticos, mas a gente não recorda o que são os membros de uma classe. Então, basicamente, toda vez que a gente falar de membros da classe, estamos nos referindo aos atributos e métodos daquela classe. Tá? Então, nessa classe aluno aqui, representado pelo diagrama da UML, esse aluno ele tem 4 atributos e possui 2 métodos. Ok, galera? E todos eles são membros da classe aluno. Tá? Só para a gente ter essa definição aqui antes da gente continuar para a definição de membros estáticos. Membros estáticos são atributos e métodos que independem de objetos. Tá? Então, são independentes de objetos. Então, a finalidade da gente criar um método estático é para que a gente possa utilizar no nosso programa sem a necessidade de instanciar um objeto. Não preciso de objeto para serem chamados, né? Já estamos sabendo disso, e são chamados a partir do próprio nome da classe. Então, como é que eu chamo um membro estático? Eu chamo primeiramente o nome da classe, ponto, e aí vem o nome desse membro estático. Basicamente é isso. Uma classe que possui somente membros estáticos pode ser considerada uma classe estática também. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que eu criei uma classe, tá? Eu não disse que ela é uma classe estática, que eu também poderia fazer isso, mas eu criei uma classe comum. E todos os seus membros, ou seja, todos os seus atributos e métodos são estáticos, automaticamente essa classe vai ser estática. E o que isso implica? Isso implica que essa classe não poderá ser instanciada, então eu não poderei criar nenhum objeto a partir dessa classe. Tá? Simples assim. Então, tranquilo? Conseguimos fazer essa definição de membros estáticos, né? Vimos que não precisamos de ter um objeto para instanciar. Para a gente chamar esses membros estáticos, a gente só chama o nome da classe, ponto, e vai vir o nome desse método que a gente criou de forma estática ou do atributo. E quando a gente cria todos os membros estáticos, automaticamente essa classe se torna uma classe estática. Tá? Essa é a definição. Vou trazer para vocês, então, um problema exemplo, tá? Que consiste em fazer um programa para ler do usuário a largura e o comprimento de um terreno. Em seguida, o sistema deve mostrar a área do terreno, o valor do metro quadrado e o valor final do terreno. Considere o valor do metro quadrado uma constante valendo R$ 210,50. Tá? Basicamente, a entrada desse problema é essa pergunta, entre com a largura e o comprimento do terreno. No caso aqui, o usuário entrou com 10 de largura e 30 de comprimento. E a saída do sistema será essa. Área do terreno, 300 metros quadrados. Valor do metro quadrado, 210,50. Valor do terreno, R$ 63.150. Tá? Para a gente resolver esse problema, vamos fazer 3 versões do nosso código. O primeiro
utilizando métodos, né, utilizando funções na própria classe do programa. A gente não vai fazer orientação a objetos na primeira versão. Na segunda versão, vamos criar uma classe terreno com membros de instância, como nós vimos até a aula passada. E na terceira versão, classe terreno com membros estáticos, ok? Versão 1. Funções dentro do nosso programa. Então, cabe ressaltar aqui nesse contexto que a gente criou a declaração de uma constante. Então, temos aqui valor metro valendo 210,50, que nem está no enunciado da questão. Então, é assim que se declara uma constante. Aqui no nosso programa principal, criamos um scanner chamado Leia. E aqui a gente faz a nossa pergunta para o usuário. Entre com a largura e o comprimento do terreno. E aí eu faço a leitura na variável largura e comprimento, ambas são do tipo double, tá? E em seguida acontece a chamada da função. Então chamamos a função área terreno aqui em cima e mais embaixo chamamos a função valor do terreno, tá? Passando como parâmetro na primeira função largura e comprimento, o retorno da área do terreno é guardado na variável a e eu passo o a como parâmetro nessa segunda função, e o retorno dessa função é guardado aqui na variável v. Ok? Onde é que estão essas funções, galera? Aqui embaixo. Ó. A declaração das funções está aqui. A primeira função, chamada área do terreno, recebe aqui duas variáveis do tipo double e faz a multiplicação das mesmas e retorna. E a função valor do terreno recebe aqui uma área e multiplica a área pelo valor do metro que foi definido aqui em cima, que é a nossa constante. E ele retorna isso para o programa principal. Tá? E aqui no final acontece a escrita da área do terreno, do valor do metro e do valor do terreno. Essa é a primeira maneira da gente fazer utilizando funções. Ok? Vamos para a versão 2, onde a gente vai criar agora a nossa classe terreno. Tá? E para isso, percebam primeiramente que eu estou lá no meu pacote Entities. Tá? Então, nas videoaulas passadas, nós criamos dois pacotes, né? O Entities para as nossas classes e o pacote Application para o nosso programa principal. Então, a gente está no pacote Entities e aqui a gente tem a classe terreno. Dentro dela, criei uma constante, tá? Valendo 2,10,50, que é justamente o valor do metro. E criamos aqui mais embaixo, criamos os nossos métodos, área do terreno e valor do terreno. Basicamente, o que nós fizemos foi copiar a função do programa principal para a classe terreno. Tudo bem? Lá no programa principal, a gente faz referência ao pacote Entities, até porque agora a gente vai fazer uma referência, né, à classe terreno. E aqui dentro do nosso programa principal, nós instanciamos T1. Tá? Então, T1 é o nosso objeto da classe terreno. Estamos instanciando um objeto de forma como nós vimos até a videoaula passada. Aqui a gente faz a pergunta para o usuário, tudo normalzinho. Captura isso em duas variáveis do tipo double. E aqui embaixo a gente faz referência ao objeto T1, que a gente instanciou aqui em cima, né? A área do terreno. E aí eu passo a largura e o comprimento. Em seguida eu chamo o T1 novamente. E aí faço referência ao método valor do terreno passando A, de forma bem similar. Tá? Só que agora ele está fazendo chamada de dois métodos lá na classe terreno. E aí no final ele escreve o resultado aqui para mim, tá? Com a área do terreno, o valor do metro quadrado e o valor do terreno, igualzinho a gente viu no programa anterior. Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Tá? Aconselho que vocês façam também esse código, tá? Utilizando a IDE de vocês, para que vocês vejam na prática. Até aqui, estou passando um código com base no que a gente já viu. Tá? A novidade vai vir agora, na versão 3. Então, aqui nessa nossa versão 3, lá na classe terreno, voltando para a classe terreno, vamos criar agora os nossos membros estáticos. Então, percebam que agora tem a denominação aqui, ó, static, tá? Para cada um dos nossos membros. Então, tanto a constante como o meu método área terreno e valor do terreno são estáticos. O que isso muda?
Quando a gente vai lá para o nosso programa principal, a gente continua fazendo referência a entities, né? Só que agora eu não preciso mais instanciar um objeto. Então, eu posso apagar aquela linha que estava instanciando o objeto T1, né? Porque eu estava criando um objeto terreno 1, por exemplo. Sendo que eu só queria utilizar os métodos quando fosse necessário. E aí eu estou chamando terreno, que é o nome da minha classe, ponto, área terreno, né? E depois eu chamo terreno, ponto, valor do terreno. E eu passo lá os meus parâmetros para ele funcionar. Então essa é a principal diferença. Eu não preciso mais instanciar um objeto, eu chamo diretamente o meu método estático por meio do nome da classe. Tá? E aí em seguida ele escreve isso na tela para o usuário, né? E aí a gente finaliza o nosso programa. Beleza, galera? Então essa é a diferença de membros estáticos. Aconselho que vocês repliquem esse código e vejam aí na prática funcionando no computador de vocês. Beleza? Vejo vocês na próxima.